Muito bem, hoje nós estamos aqui na Diocese de Tianguá. Queria até agradecer de já, o Emerson, que fez essa ponte para que hoje a gente estivesse aqui hoje com o bispo, o bispo Dom Edmilson Neves, que hoje prontamente nos recebeu para que a gente pudesse falar um pouco a respeito de dois temas. Primeiro, a questão da Quaresma, o significado, e depois a gente vai falar sobre a campanha da fraternidade. De já, as considerações iniciais do senhor Dom Edmilson, é um prazer estar hoje aqui com o senhor aqui na Diocese. Muito bom dia. Obrigado, também é uma alegria para mim recebê-los, receber a Ibiapaba FM, nesse momento muito especial da caminhada da nossa igreja, nesse tempo quaresmal, e também, como você bem disse, vivendo já a campanha da fraternidade. Que chegue a todos os lares a bênção, a graça e o amor de Deus. Bispo Dom Edmilson, realmente eu queria que o senhor explicasse a Quaresma. O que é a Quaresma? Qual o significado da Quaresma para os cristãos, para os católicos? A Quaresma ela tem sua inspiração em acontecimentos históricos que envolveu o povo de Deus e, sobretudo, a pessoa de Jesus Cristo. A primeira recordação da Quaresma é exatamente os 40 dias que o povo de Deus passou, aliás, os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto. A experiência da travessia, a saída da escravidão do Egito para a terra prometida. Então, essa passagem que a Escritura registra como 40 anos é, na verdade, para explicitar um grande percurso que o povo de Deus fez para chegar à terra onde corre leite e mel, como diz a Escritura. 40 anos, o povo enfrentou várias dificuldades, inclusive as tentações. O risco da idolatria, do adorar o bezerro de ouro. O povo reclamou da água, reclamava da comida, e Deus sempre próximo do povo, conduzidos por Moisés, que não chegou a entrar na terra prometida, mas conduziu o povo nessa bonita travessia. Depois, os 40, também recorda os 40 dias que Jesus passou no deserto. Conduzido pelo Espírito Santo, Jesus foi levado ao deserto e no deserto ele foi tentado. 3 vezes Satanás investe contra Jesus para tentá-lo persuadi-lo, dissuadi-lo da experiência da morte e da ressurreição, de contrariar a vontade de Deus. Esta cena da tentação é muito forte porque ela nos leva de volta ao livro do Gênesis, quando também a mulher e Adão foram tentados pela serpente a desobedecer à vontade de Deus, que estabeleceu um limite. Infelizmente, os nossos primeiros pais foram vencidos pela tentação. Ao contrário de Cristo, no deserto ele foi vitorioso, venceu as tentações. Um grande sinal para nós, que nós também unidos a Cristo, com o jejum, a oração e a fidelidade a Deus, também podemos vencer o mal, vencer as tentações. Então, a Quaresma marca uma caminhada espiritual para nós cristãos católicos, 40 dias de experiência de Deus. Chamamos também de retiro espiritual, um período em que nós somos chamados à conversão. E o sinal do início da Quaresma, as cinzas, que são colocadas sobre nossas cabeças, as cinzas que já aparecem várias vezes no Antigo Testamento, inclusive quando Jonas anunciou a conversão de Nínive, a grande capital do Império Assírio. Uma das coisas que o povo fez foi se vestir de sacos e se cobrir de cinzas, para demonstrar o espírito penitencial. Ontem, o Papa dizia, na abertura da Quaresma, por ocasião da quarta de cinzas, da necessidade de retornar ao coração. Então, a Quaresma é esse tempo em que a Igreja nos oferece, Deus nos oferece, para retornar ao coração, para realizar as grandes mudanças que nós precisamos fazer. Saindo da escravidão para a terra prometida, saindo do pecado, ou seja, da desgraça, para a vida, ou seja, a graça de viver segundo a vontade de Deus. Bom, Dom Edmilson, a gente teve conhecimento que ontem, quarta-feira de cinzas, foi feito o lançamento da campanha da fraternidade.
Todos os anos tem um tema e também tem o lema. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse lançamento da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, lançada na quarta-feira de cinzas, ela tem sempre como objetivo despertar na comunidade, tanto na igreja como na sociedade civil, para determinados assuntos. Há momentos em que a campanha olha para as questões de fé, e a gente às vezes diz um olhar adintra, ou seja, para dentro da igreja. E outras vezes a igreja lança o olhar para questões de natureza social, como é o caso da campanha deste ano, que traz como tema fraternidade e amizade social, e o lema, uma citação bíblica do Evangelho de Mateus: vós sois todos irmãos. Então, é uma campanha que tem um caráter social muito intenso, mas sua fundamentação na Bíblia, ou seja, nós não somos seres isolados, nós somos seres sociais e, como tal, somos chamados a colaborar para a construção de um mundo melhor. E uma ação nossa implica sempre uma reação comunitária. A amizade social, portanto, ela se fundamenta no diálogo, que é importantíssimo, no respeito, na capacidade de olhar para o outro, de sentir as dores do outro, de sentir-se corresponsável pela construção de uma sociedade melhor. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, presenciamos muitos ressentimentos, muitos conflitos sociais. Precisamos, então, nos desarmar para um diálogo fraterno. Caso contrário, infelizmente, a questão social acaba ganhando formatos muito tristes, como, por exemplo, as guerras, como, por exemplo, a violência, que também atinge nossas famílias, nossas casas. Precisamos, então, pensar o mundo, precisamos pensar a sociedade e construir amizades. Isso é tão forte, o povo diz na linguagem popular: é melhor um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Então, fazer amizades, dialogar e combater as divisões, os conflitos, os extremismos que às vezes geram situações de conflito. Do Edmilson, como é que é feita essa escolha, principalmente para a campanha da fraternidade, no caso o tema? Normalmente há uma comissão nacional ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que fazem levantamentos de temas considerados importantes para as grandes discussões. É feita também uma pesquisa e nós também podemos colaborar. Por exemplo, qualquer comunidade pode enviar para a CNBB proposta de temas. E há uma seleção, então, desses assuntos, escolhendo sempre aqueles que são mais gritantes para uma determinada época. É feita, então, essa sondagem. Depois, essa comissão se reúne com a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e, então, se escolhe o tema fundamental para aquele respectivo ano. De fato, já tivemos muitas campanhas que, inclusive, inspiraram a políticas sociais. Imaginar, por exemplo, a campanha sobre os idosos, nasceu o Estatuto do Idoso. Pensar na campanha sobre a criança, nasceu o Estatuto da Criança, nasceu as iniciativas. E assim a gente vai observando, ao longo do tempo, a influência da campanha e as respostas que, no dia a dia, a sociedade vai dando à grande problemática da campanha da fraternidade. Então, cada campanha, ela procura refletir sobre um assunto e um dos gestos bonitos da campanha é também a solidariedade. Uma vez por ano, no Domingo de Ramos, é feita uma campanha financeira com os fiéis. Uma parte do recurso fica na diocese para os projetos sociais e outra parte vai para a Conferência Nacional para projetos sociais. O ano passado, a nossa diocese conseguiu ajudar 6 projetos sociais, disponibilizando recursos financeiros para que, ligado ao assunto da campanha, pudessem ser desenvolvidos projetos sociais para ajudar os necessitados. Do Edmilson Neves, quanto tempo tem de fundada, tem de criada a campanha da fraternidade? Este ano a campanha completa exatamente 60 anos. Ela foi criada pelo cardeal
Eugênio Salles e por Dom Helder Câmara, em 1964. Começou com uma experiência ainda não toda para o Brasil, mas pouco a pouco a conferência foi ganhando corpo e assim a campanha passou a ser uma campanha nacional. No primeiro momento ela era mais religiosa, mais voltada para os problemas internos da igreja. E depois viu-se que era necessário também olhar as grandes questões sociais. Então, podemos dizer que a campanha tem duas fases, uma fase mais voltada para as questões internas da igreja e a segunda fase, uma fase mais voltada para as questões sociais. Mas nós somos gratos a Dom Helder Câmara, somos gratos a Dom Eugênio Salles, que tinha uma preocupação muito grande com o social, inclusive quando o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, criou inclusive o Banco da Providência para ajudar os necessitados. Então, a preocupação social, a preocupação com os problemas do mundo sempre esteve presente no coração da igreja. Ontem eu assistia, por exemplo, um vídeo de umas freiras que administram no mundo 500 abrigos de idosos. Ou seja, quando a igreja ainda hoje é uma das maiores instituições de caridade do mundo, presente em todos os países do planeta. Bom, Dom Edmilson, de que forma a igreja trabalha, né, a campanha da fraternidade, principalmente com os cristãos, com os católicos? Há uma organização nacional, ou seja, os trabalhos que são ligados ao Brasil inteiro, e em cada estado são criadas comissões estaduais, são criadas também comissões diocesanas. Aqui na nossa diocese, o padre Erlando, que é vigário paroquial de Granja, ele é o responsável por animar a campanha da fraternidade. Então, o que fazemos? Reunimos representantes das 21 paróquias da diocese, com as áreas pastorais e missionárias, promovemos uma formação sobre o tema, objetivo geral, objetivos específicos, o ver, o julgar e o agir em relação ao tema, e depois esses se tornam multiplicadores nas paróquias. Então, nas paróquias é onde acontece a vivência da campanha. Também é produzido um livro com a novena da Quaresma e uma via sacra, também ligando a Paixão de Cristo aos mistérios da campanha, que envolve o tema da campanha da fraternidade. Então, há uma mobilização, há também subsídios que são enviados para as escolas, para que as escolas trabalhem, as redes sociais, as rádios. Então, há toda uma mobilização para que a campanha ela possa atingir o seu objetivo. Bom, Dom Edmilson Neves, a gente tem observado, principalmente, algumas situações que a população em si, do mundo todo, tem passado por algumas turbulências, a questão das doenças, pandemia, Covid-19 e outras mais, e essa questão também das guerras que estão cada vez mais se alastrando, principalmente no Oriente Médio. Como é que o senhor vê essa situação? Como é que a igreja vê essa situação onde milhares de cristãos têm perdido suas vidas de forma até inocente? É uma situação muito preocupante. O crescimento da violência no mundo é algo assustador. Além das questões que são próprias da natureza, como os tsunamis, os vulcões, as coisas que são próprias da natureza, e, além disso, as situações sociais, né, doenças, pandemias, como você citou, a Covid, que foi uma tragédia entre nós, muitas famílias, inclusive a minha família, tivemos perdas muito graves. Mas a grande questão que se levanta, né, é para onde nós caminhamos. De fato, a Sagrada Escritura nos alerta que o homem, quando se fecha a Deus, há uma tendência dele se proclamar Deus, de se proclamar Senhor de si, Senhor da história. E o que nós vemos é esse autoritarismo do subjetivo, do eu, né, dos grandes, dos poderosos, infelizmente, tem gerado grandes conflitos mundiais, a falta de diálogo. Nós sabemos que a guerra é um sinal muito claro da falta de diálogo entre os povos. A campanha fala sobre a amizade social, então a guerra nunca deveria ser uma das primeiras coisas. Hoje em dia, qualquer coisa, as pessoas estão
fazendo guerra. A gente sabe que a guerra não só bélica, mas a guerra fria também, os pequenos conflitos em casa, as questões, as brigas. Nesse carnaval a gente presenciou tantos conflitos desnecessários. Então preocupa. Por outro lado, a intervenção do homem sobre a natureza também tem gerado um desequilíbrio no ecossistema. Consequentemente, se aumenta, se prolifera o número de doenças também causadas pela força da natureza, pela poluição, pelo que se lança na atmosfera de tantos resíduos de radiação e etc. Ou seja, infelizmente hoje há uma ação humana muito maléfica sobre a natureza e sobre o próprio homem. Então, para mudar tudo isso, com certeza precisaríamos fazer uma grande transformação, uma grande conversão mundial. Primeiro, colocar Deus no centro da existência humana. A centralidade de Deus que dirige nossos passos. Reafirmar os princípios e valores cristãos. Outra coisa importantíssima. E depois pequenas ações que podem ser feitas até dentro de casa. O nosso comportamento social, o nosso comportamento familiar, nosso comportamento como igreja. O que estamos fazendo para melhorar o mundo? Sempre esperamos coisas externas. Sempre esperamos grandes projetos, mas todos nós somos responsáveis pela construção desta casa comum, como bem dizia o Papa Francisco na encíclica que ele escreveu, Laudato Si, a necessidade de perceber o mundo como uma casa comum. Estamos vivendo no mesmo planeta, portanto, o que atinge um, atinge a todos. Então, que possamos trabalhar para modificar essa situação. Hoje se fala muito em Apocalipse, né? Se fala muito em final. É claro que haverá o final. O próprio Jesus afirmou um dia voltar para julgar os vivos e os mortos. Quanto ao tempo, ninguém sabe. Quanto ao dia, também ninguém sabe. Impossível prever, embora nosso Senhor tenha dito os sinais. Os sinais que acompanham a humanidade desde o começo. As guerras sempre existiram, os conflitos sempre existiram. E a intervenção de Deus, quando enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, era exatamente do desejo de mudar essa situação. Mas o homem e a mulher se fecharam a Deus, mataram Cristo. Então há sempre uma revolta humana diante do projeto de Deus. Então isso um dia, com certeza, será superado quando Jesus voltar pela segunda vez. Até lá, não devemos ter medo. Até lá, devemos cultivar a fé, alimentar os valores, fazer nossa parte, porque a Escritura diz que um dia, quando Ele voltar, os que forem fiéis estarão de cabeça erguida, olhando para o horizonte, porque a nossa meta é sempre a vitória, a nossa meta não é o fracasso, a nossa meta não é a destruição, é o novo céu e a nova terra. Bom, a gente conversou com o bispo diocesano aqui de Tianguá, Dom Edmilson Neves. Eu queria que o senhor finalizasse, bispo, deixando aqui uma mensagem para toda a população de São Benedito, principalmente para os católicos. A nossa palavra é uma palavra de estímulo à cidade de São Benedito, que acolhe um dos maiores tesouros da nossa igreja e da Serra da Ibiapaba, que é o santuário de Nossa Senhora de Fátima. Que a paz reine em São Benedito, a terra da fé, a terra das flores, e que a população procure sempre mais, inspirada no exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, acolher o grande apelo de Nossa Senhora, que foi sempre o mesmo: fazei tudo que meu filho disser, tudo que Jesus disser. Então, que a comunidade esteja atenta a esse apelo de Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, que possamos nos empenhar, trabalhar para a construção de uma cidade mais justa, mais fraterna, mais solidária, colaborar para que a comunidade local, a cidade possa crescer, e uma cidade que cresce, evidentemente, valorizando os seus cidadãos, onde haja moradia para todos, educação para todos, saúde para todos e, evidentemente, manter a identidade de São Benedito, que é a fé que orienta os nossos passos. Que Deus abençoe a todos. Bom, a gente agradece, o Dom Edmilson Neves, bispo diocesano aqui de Tianguá,
e dizer que é uma satisfação, mais uma vez, poder contar com a sua participação aqui no nosso jornal, o Jornal da Ibiapaba, jornal que realmente traz, principalmente, as situações vivenciadas, não só em São Benedito, mas em toda a região. Mais uma vez, Bispo Dom Edmilson, nosso muito obrigado pela receptividade, obrigado também ao Emerson, e a Rádio Ibiapaba FM está sempre à disposição, não só da Diocese, mas também do senhor e, com certeza, de toda instituição católica. Obrigado pela gentileza da visita de vocês, que nos ajudam muito. A boa imprensa é uma bênção, porque divulga o que é bom, divulga valores, princípios, projetos e ajuda muito ao mundo ser melhor. O Papa disse que vocês, comunicadores, a imprensa de maneira geral, toca nas grandes feridas da humanidade. E quando toca nessas feridas, deve ser um toque também para transformá-las, né? Através do anúncio do bem, da verdade e da paz. Que Deus abençoe a todos os ouvintes da Rádio Ibiapaba FM, que vocês possam ser muito felizes.